Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História. E sim, eu faço questão de reforçar toda vez que eu sou professor, porque eu tô acompanhando aí alguns sujeitos que nem professores são, não atuam na educação pública, que ficam copiando resposta aí de outros colegas, ou até mesmo dando resposta errada aí, pra ganhar view aí com os pets, sabe? Então fica ligado aí, cuidado de onde você vai pegar essas informações. E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje faremos a correção então da semana 5 do segundo PET de História da turma do segundo ano do ensino médio. Vamos lá então, primeira questão. Quais as diferenças entre a forma de governo, número de poderes e sistema eleitoral estabelecidos pela Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, e a atual de 1988. Então aqui eu fiz uma pequena tabela para a gente falar sobre essas diferenças, né? Com relação à forma de governo, na primeira Constituição nós temos ali a monarquia, né, institucionalizada ali com Pedro I, depois da independência, e na última já é a República Federativa. A partir da segunda Constituição brasileira já vai ser a forma de governo da República, né? Com relação ao número de poderes, nós temos na primeira Constituição 4 poderes, né, o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, que era o poder maior ali do Pedro I, depois do Pedro II e tal. Já na última Constituição, nós temos apenas 3 poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Afinal, não temos o imperador para ter esse poder moderador, né? E por último, né, com relação ao sistema eleitoral, na primeira Constituição era o voto censitário, onde você tinha que comprovar uma renda para você poder votar, você tinha que provar que você era rico, né, por assim dizer. E já na Constituição de 88 nós temos o voto direto. A partir dos 16 anos, todo cidadão brasileiro tem o direito de votar. E a partir dos 18 não é obrigação. Segunda questão. A Constituição de 1824 instituiu o poder moderador. Era característica desse poder, alternativa A, apenas aprovar as decisões da Câmara e do Senado, o que não, né, porque dava um poder maior, então ele não ia ficar refém da Câmara e do Senado. Alternativa B, dar autonomia para as Forças Armadas. Se ele tinha poder moderador, né, ele não dava autonomia para ninguém, por assim dizer, né, ele que controlava tudo. Alternativa C, dissolver a Câmara dos Deputados. Sim, inclusive fez o uso do poder moderador algumas vezes para isso. Alternativa D, garantir toda a autonomia à província. Assim como eu falei, autonomia não tem como você colocar autonomia e o poder moderador na mesma frase. E por último, a alternativa E, garantir que o voto fosse sempre direto, nem existia voto direto no período do Império, né? Então a resposta correta é a alternativa C, dissolver a Câmara dos Deputados. Terceira questão, uma questão da UESP. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Esta Constituição, alternativa A, criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Bom, certo, né? Eu até já falei um pouquinho sobre isso nas questões anteriores, mas vamos ler as outras para ver se não tem outra mais certa aí, né? Alternativa B, provocou a insatisfação em diversas províncias, estando na base da eclosão de diversas rebeliões como a Confederação do Equador, a Sabinada e o Contestado. Temos aqui então uma pegadinha, né? A Confederação do Equador, sim, se tivesse até aí, estaria certa essa questão, só que a Sabinada vai acontecendo só no período regencial, também não é por motivo do poder moderador, e o Contestado, quando for acontecer, nem vai ser mais o Império. Alternativa C, favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem reveses, a exceção dos Estados Unidos por conta da doutrina Monroe. Bom, que esse reconhecimento do Brasil enquanto nação não tem nada a ver com o poder moderador, e vai ser por conta da doutrina Monroe que o Brasil vai ser reconhecido como independente, então é outra relação, não tem nada a ver. Alternativa D, estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os governadores das províncias. Os governadores da província que indicava era o poder moderador, não era através do voto. O voto era mais para os deputados que iam compor ali as assembleias, né? Alternativa E, determinou que representantes para o Senado e a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Não existia voto direto e também não era secreto nesse período, então a resposta realmente é a A, que criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Quarta questão, uma questão da FUVEST. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que, alternativa A, o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais, que quer dizer o que? O sufrágio, o direito ao voto, né, era indireto, então o direito ao voto era indireto no que referia às eleições gerais. Então apenas os deputados já eleitos poderiam votar. Alternativa B, para ser eleitor era necessário possuir determinada renda anual. Bom, já falei disso na primeira questão, essa aqui está numa resposta certa, mas vamos ler as outras só para confirmar também. As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos, não, o voto era extensivo para os analfabetos e as mulheres, pelo contrário, por ocasião das eleições realizava-se o recenseamento geral da população, também não. Então a resposta realmente é a B. Para ser eleitor é necessário possuir determinada renda anual. Quinta e última questão do Enem de 2011 aí. O artigo 92, são excluídos de votar nas assembleias paroquiais. 6. Os menores de 25 anos, nas quais não se compreendam os casados e oficiais militares,
que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos das ordens sacras. 7. Os religiosos e quaisquer que viviam em comunidade claustral. E 8. Os que não tiverem de renda líquida anual R$100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto aos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir, então, o direito de voto nesses moldes tinha o objetivo de garantir, então, o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira, o que não condiz, não era esse o principal objetivo. Alternativa B, a ampliação do direito ao voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres, também não, muito pelo contrário, tinha a intenção de cercear o direito ao voto. Alternativa C, a concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro. Mas não só disso, o café não era ainda o maior produto de exportação do período, não tinha todo esse poder ainda. Alternativa D, o controle de poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Bom, então se você só permite votar quem era grande proprietário e comerciante, que conseguia ter ali uma renda anual grande, uma renda anual de R$100.000, claramente você está tentando centralizar o poder na mão dessas pessoas. E alternativa E, a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas, o que também não, já ali que você permitia qualquer clérigo que vivia em comunidade claustral votar. Então a resposta correta aqui é a D, é o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Esse era o principal objetivo do voto censitário do período. Bom, turma, e é isso. Essa foi a correção então da semana 5. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários sem problema algum. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar correção de geografia com o professor Luciano. É só entrar aí no canal e procurar lá que vai ter as playlists tudo separadinho certinho. Aproveite, se inscreve no canal, dá um like no vídeo aí para ajudar a gente a divulgar e nos vemos na semana que vem. Então, é isso aí, valeu!